Pode deixar direto. Todos os Cristo da paz do Senhor Deus. Amém. Nós vamos aqui hoje, nós vamos compartilhar chamado, vamos compartilhar ministério e fidelidade. Chamado, ministério e fidelidade. Vamos trabalhar os três focos em um só: visão, chamado e fidelidade. A importância que nós vamos ver aqui que o Senhor, a cada dia que nós encontramos, vai ficando difícil conviver no mundo. E a Bíblia nos ensina, sabia que é mais fácil ser cristão do que conviver no mundo? É mais fácil ser cristão do que ser uma pessoa do mundo. Uma pessoa, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas a pessoa do mundo pode fazer o que quer, vai onde quer. Uma pessoa que não tem compromisso com Deus pode namorar quantas mulheres tem, pode ter amantes, pode ter isso, pode ter tudo. Mas todo mundo esqueceu de uma coisa: é mais fácil ser cristão do que ser uma pessoa sem Jesus. Primeiro, uma pessoa sem Jesus, sem compromisso com Deus, o que acontece? Ele está disposto a matar a qualquer hora, está disposto a ser morto a qualquer hora. E atrás disso tem outra coisa. O cristão, enquanto entra para dentro de casa 11 horas para dormir e descansar, as pessoas que convivem no mundo saem 10h30, 11 horas da casa para curtir. Nessa situação de curtir, vai embora a noite de sono. Se depende do trabalho que tem, não consegue trabalhar no outro dia, porque perdeu a noite de sono, acaba perdendo a empresa, perde tudo, e vai perdendo a família. E outra, e quando essa pessoa sai desse horário, o que acontece? A própria esposa já não começa mais a ter paz. A esposa já sente falta do marido. Na madrugada, na hora que for, ela já sente falta. E quando uma pessoa está na casa do Senhor, ela tem uma liberdade no Senhor e tem uma facilidade. É mais fácil ser cristão do que ser uma pessoa do mundo. A gente às vezes pensamos: nossa, ser cristão não é não. A gente estava estudando. Primeira coisa, quando eu e você somos cristãos, vai acontecer alguma coisa de ruim, o Senhor dá livramento. Você precisa de uma situação, você ora, Deus ele supre. Você tem uma necessidade, você ora. Se está enfermo, você ora, o Senhor cura. De repente você quer fazer alguma coisa que no seu coração, no seu entendimento é bom, você ora, o Espírito Santo fala para você: não. De repente você quer ir para algum lugar, o Espírito Santo não vai. Olha para você ver os benefícios que nós temos em Jesus. Então por isso que é bem mais prático ser cristão do que ser uma pessoa do mundo. Porque uma pessoa do mundo, o que ele põe na mente para fazer, ele é liberto para fazer aquilo que ele quiser, ele tem liberdade, ele pode fazer o que ele quiser, não tem ninguém para impedir. Mas a gente, quando é cristão, qualquer problema, se você tem uma pessoa para te consolar, você tem um problema, tem uma pessoa para direcionar, tem uma palavra que é lâmpada e luz para os nossos pés, para o nosso caminho. Nós temos a mente de Cristo. Por isso que é mais prático ser cristão do que ser uma pessoa do mundo. Agora, isto em Colossenses capítulo 3, olha o que acontece, porque é mais prático ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa cristã, como é mais prático do que ser uma pessoa mundana. Colossenses capítulo 3. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha o benefício.
Agora fala para mim, como uma pessoa que não aceitou Jesus vai receber isso aqui? Como uma pessoa sem Jesus vai receber isso daqui? Porque a pessoa que não é cristã, o que ele recebe? Todos os desejos carnais. É o que aconteceu no jardim do Éden, o que aconteceu com Eva e Adão. Deus tinha ministrado para Adão: dessa fruta você não come, nela não toca. Satanás falou: olha, se você tocar, você vai ser igual a Deus. O que é? O que ele quis dizer ser igual a Deus? Porque Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, como Ele pensa. E a pessoa do mundo é simplesmente assim: Ele faz do jeito dele, Ele faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, tudo Ele faz do jeito que Ele quer. Por que Ele faz assim? Porque Ele simboliza ser um Deus para Ele faz do jeito que Ele quer. É um Deus terreno, Ele faz do jeito que Ele quer, tudo que Ele escolhe para fazer. Agora, aqueles que estão em Cristo, já não é assim. Já não é assim, porque nós temos uma pessoa que vai nos direcionar, o Espírito Santo. Por isso que tem muitas pessoas que perdem ministério, perdem chamado e perdem a fidelidade, porque começa a viver a vontade de si próprio. Na Bíblia nós temos várias passagens de pessoas que tinham ministério, chamado, faltava fidelidade. Se você for ver a vida de Saul, tinha um chamado, Deus deu um ministério, mas faltou fidelidade. Vemos ainda hoje eu estava meditando sobre a situação de Sansão. Chamado, ministério, acabou a fidelidade. Perdeu o ministério, perdeu a fidelidade, perdeu o chamado. A mesma coisa de Saul. Nós vimos o caso. O que aconteceu? Tudo que nós escolhemos, irmão, tudo que nós escolhemos vai ter consequência. Tudo, pode ser na parte boa e na parte ruim. Eu quero só dar uma paradinha aqui desse estudo aqui para nós ver. Veja bem, em Gênesis capítulo 12, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só que até então, Deus mandou ele sair, Deus falou para ele sair, que Deus ia mostrar. Muito bem. A gente às vezes tem algumas dificuldades, porque a gente quer que Deus mostre tudo, quer que Deus fala tudo. Primeira coisa que a gente tem que aprender, a sair. Às vezes a gente está num posicionamento e Deus fala: sai desse posicionamento. Sai desse posicionamento que eu vou te mostrar. Por que Deus não mostra de um dia para outro? Porque nessa saída tem que ter fidelidade. Se vai sair ou vai ficar dividido. Porque quando Deus falou com Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, Abraão não saiu de um dia para outro. Não foi bem assim de um dia para outro. Mandou ele sair. Ali demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas a palavra estava ali: sai. Quando Abraão resolveu sair, o seu sobrinho Ló: tio, deixa eu ir com o senhor. Aí Abraão abriu a guarda: vem, meu filho. Aí Abraão levou o sobrinho. Se você for ver a história, não tiveram problema algum nesse tempo dessa caminhada. Não tiveram problema. Ló foi próspero, porque Abraão era próspero e Ló também tinha uma prosperidade. Quando chegou no momento bom da prosperidade, que todo mundo estava bem, Ló estava bem, Abraão estava bem. E a gente sempre, eu ministro, quando você está bem, quando você tem coisas, você precisa de pessoas para ajudar a você cuidar das coisas que você tem. Nunca se esquece disso. Quanto mais você tem, mais pessoas você vai precisar ter do teu lado para ajudar a cuidar das suas coisas. Por isso que Jesus disse que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A seara é grande, mas os que ajudam a cuidar da seara são poucos. O que aconteceu? Os funcionários de Ló com os funcionários de Abraão começaram a brigar entre si. Olha para você ver, começaram
ficar. E Ló, vendo aquela situação, falou para o tio, olha, está tendo briga entre os nossos funcionários, está muito ruim sobre isso. E Abraão, vendo aquela situação, falou, Ló, olha, tudo bem, se você escolher ficar na direita, eu fico na esquerda. Se você escolher ficar na esquerda, eu fico na direita. Só que quem tinha chamado era Abraão, Ló não tinha chamado. Nunca se esquece disso. Deus falou com Abraão, falou com Ló. Portanto, se Ló ficasse na esquerda e Abraão ficar na direita, Abraão ia ter prosperidade. Se Abraão fosse ficar na esquerda, ele ia ter prosperidade. Abraão ficou na terra pior do que a de Ló. Porque a Bíblia diz que quando Ló olhou para a campina, é tudo mata verde, tudo que lugar que planta, e Abraão ficou num solo ruim, um solo que não planta, mas ele estava no chamado de Deus. Esse é outro departamento que a pessoa precisa entender. Se você estiver fora do chamado de Deus, você pode estar no lugar onde brota água. Você pode plantar que não vai nascer, porque você está fora do chamado. Mas se você estiver no chamado, você pode estar no deserto. O deserto vai dar fruta. Vai dar fruta. Nós encontramos isso. Isaías 35 fala a respeito do deserto florescerá. O que aconteceu? Depois que tiveram bem, Ló separou do tio. Por isso que tem muitas pessoas que quando sai da presença de Deus, sai da vontade de Deus, as pessoas pensam que fica ruim de hoje para amanhã. Não é de hoje para amanhã. Gozinho sempre fala, a gente não desvia de um dia para outro. Quando a gente chega a desviar, a gente já vem desviando faz tempo. A gente já vem desviando do caminho de Deus, não é de um dia para outro. Então são coisas que não desmontam de um dia. Não é fazer uma árvore de Natal que todo mundo gasta 15, 20 dias para montar, depois vai desmontar, gasta meio dia, tira lá, desmonta e guarda. Não é assim. O que acontece? Quando Ló saiu com Abraão, aquela maravilha teve tudo. Só que o dia que Ló se separou de Abraão, toda a consequência que Ló teve, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os bens materiais que tinha, perdeu a vida espiritual, perdeu tudo, acabou em nada. E no fim, acabou em prostituição com as duas filhas. As duas filhas deu bebida para ele, tiveram relação, acabou. Um filho chamado Amonita e um Amon, que são aqueles que Deus até hoje é contra, que Deus até pediu para que Saul matasse os malequitas, que vinha tudo daquela linhagem. Para você ver, o efeito não é agora. O efeito não é agora. Eu estava meditando, tem pessoas que saem fora da presença de Deus, aí ele casa. No começo, nos dias do casamento, a gente até vai no casamento. Festa, tudo aquilo. 4 meses, 5 meses, vamos ver daqui 2 anos, 3 anos, como é que vai ficar. Nunca se esquece disso. Consequência, tudo fora da direção de Deus vai ter consequência. Tudo fora da direção de Deus não vai dar certo. Não pode, parece que agora está tudo bem. Parece que está tudo bem. Parece. Vocês começam a acompanhar a vida de pessoas que afastaram da casa de Deus, que não tem compromisso mais com Deus, que está lá. Vai ver daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, vai ver a vida da pessoa para vocês verem o que se torna, para ver se a vida da pessoa está bem. Não é na hora que faz o efeito. Não é agora, não é agora que faz o efeito. As coisas de Deus é uma vida conjugal. É uma aliança. Quando você não tem aquilo te faz falta. Porque, primeira coisa, quando a pessoa perde o caminho, ele perde o Consolador, que é o Espírito Santo. E uma pessoa sem o Espírito Santo, ele é perturbado. Porque sem o Espírito Santo não tem paz. Nós já lemos sobre isso. Sem o Espírito Santo não tem paz. Porque sem o Espírito Santo a pessoa não consegue fazer parte da Santa
a pessoa não liga para a Santa Ceia, a pessoa não está nem aí pela Santa Ceia, e só quem tira, a pessoa está acumulada de pecado, e quem tira pecado é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que purifica, e a pessoa continua atribulada, e o inimigo usa a mente da pessoa: você não pode tomar porque você está em pecado. Se é o sangue que purifica, porque as pessoas começam a buscar as coisas da terra. Colossenses capítulo 3, ele não busca mais as coisas do alto, porque ele está fora. Ele vai saindo fora, vai saindo. Então, os efeitos, toda pessoa que desvia da casa do Senhor começa a namorar errado, começa a casa errada. Deus põe, quantas pessoas Deus coloca no lugar, a pessoa se fecha a porta. Nós lá lemos, quantas vezes nós já lemos Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Olha, nós olhamos, olha quantas pessoas que perdeu emprego, olha quantas pessoas que perdeu casa, olha quantas pessoas que perdeu carro, olha quantas pessoas que perdeu tudo porque saiu da vontade de Deus. E quando sai da vontade de Deus, nada mais dá certo. Nada mais dá certo. Porque Ló, quando separou de Abraão, separou rico. Separou. Olha, todo mundo conhece a história de Jacó. Jacó saiu da casa dos pais sem nada. Sem nada. Levou aquelas coisas que tinha. Chegou no fim, perdeu tudo no meio do caminho. Foi roubado no caminho. Chegou na casa do tio Labão sem nada. Sem nada. Ficou na casa do tio por 7 anos. Porque Jacó tinha uma visão própria. Jacó era um homem oportunista. Já quis casar com Raquel sem orar. Aqui, visão terrena. E lá tinha uma lei. Por isso que onde tem disciplina tem lei. No Velho Testamento existia uma disciplina. Que se lá tivesse 3 filhas, eu tinha que casar com a mais velha. Se depois, futuramente, a mais velha que eu casasse fosse estéril, eu poderia casar com a outra mais nova. Eu poderia casar até com ela, mas eu tinha que casar primeiro com a mais velha. Isso era um costume, era uma lei do Velho Testamento. Se fosse estéril, eu não quisesse conviver com ela, eu quisesse ter uma... É o caso, o que aconteceu com Sara? Sara pensou na visão terrena. Deus tinha falado: Sara, no tempo oportuno eu vou dar um filho para vocês. Falou para ela. Passou 10 anos. Sara falou: Abraão, 90 anos, você vai 100. Você acha que eu vou dar luz? Já acabou o costume de mulher. Já acabou. Pegou uma empregada, Agar, e deu para Abraão deitar. Abraão teve um filho que chama Ismael. Essas guerras que nós vemos, essa gente todas mata, gente que mata, essa gente que luta, tudo são descendência de Ismael, pessoas sanguinárias. Tudo são descendentes. Eu sempre falei na igreja, continuo falando. Tudo que é gerado debaixo daquilo que é ruim, nasce coisas ruins. Nasce coisas ruins. Está fora. Gerou Ismael. Ele teve que, para ele ter Isaac, foi 25 anos. Deus falou para ele que ia mostrar um caminho. Deus, ele chama você, ele faz um projeto. De acordo que você tem fidelidade naquilo que você faz, no ministério e no chamado, ele vai acrescentando, mas isso tudo é conquistado. Você vai conquistando pouco a pouco. Você vai conquistando pouco a pouco. E você tem que aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ele diz, não pensar mais nas coisas que são da terra, mas pensar na visão que vem do alto. Por isso que Tiago capítulo 1, versículo 17, a sabedoria de Deus vem do alto. A sabedoria de Deus vem do alto. Por isso que nós temos que pegar projeto e propósito de Deus, falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero o teu propósito, eu quero ficar no teu propósito. Nem que dura 5 anos, Senhor, mas eu quero ficar no teu propósito. Porque daqui a 5 anos, presta atenção no como é importante. Se você ficar no propósito de Deus, daqui a 5 anos você está na casa de Deus. Se você ficar no propósito de Deus, falando para você: olha, daqui a 15 anos eu vou te dar. Se você ficar no propósito de Deus, daqui a 15 anos você sabe onde vai estar.
futuro, Ele que prevê o futuro. Quando você tem um posicionamento, daqui 15 anos ele vai, não. Você pode, todo mundo pode ir para um caminho melhor, pode estar melhor, mas só que vai acabando, mais 15 anos você está lá. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o chamado, tomar cuidado com fidelidade e ministério, tem que tomar cuidado, porque senão você perde tudo de uma vez. Davi tinha um ótimo chamado, era o segundo coração de Deus, só que Davi tinha chamado para ser guerreiro, homem de guerra. Davi era um homem que não poderia parar de lutar, ele tinha que lutar, tinha que lutar com a mente, lutar com a carne, tinha que lutar. O dia que Davi não quis lutar, a Bíblia nos relata que Davi tomou um banho na tarde e ficou lá no palácio, ele viu Betseba. Nossa, se encantou com Betseba. Aquele dia, o ministério dele rodou, teve uma consequência terrível. Por isso que ministério, Deus chama a gente para uma direção, Deus não dá o conteúdo para a gente. Deus não vai te dar o conteúdo nem para você, nem para mim. Ele chama, você vai andando debaixo da palavra. E Ele vai trabalhando, Ele vai melhorando. Mas só que também Ele vai gastando a gente. Ele vai provando a gente. Ele vai provando, a gente vai crescendo. Quando chegar uma certa época, você olha para trás e fala, nossa, eu cheguei aqui, mas pô, já faz 3 anos, já faz 4 anos, já faz 5, 6, 8, mas eu sei onde eu estou. O triste, olha quantas pessoas que você conhece e eu conheço, hoje chegou num patamar tão bom, mas pergunta para ele, cadê a igreja? Pergunta para ele, cadê Deus? É triste quando você vê uma pessoa que tem carro, tem tudo, tem dinheiro, eu estou afastado. Tem tudo, mas está afastado. Às vezes, uma pessoa não tem carro, não tem dinheiro, não tem nada, mas está na casa de Deus. Por isso que eu falo, é mais fácil viver na casa de Deus que no mundo. No mundo você pode ter tudo, mas não pode ter salvação, não tem consolador. Aí para consolar, bebidas, droga. Olha aí a alegria do mundo, o que precisa fazer? Droga, lança, cocaína, maconha, prostituição, troca de mulheres. Hoje nós estamos aí, como é que está? Mulheres com mulheres se beijando, homens com homens tendo relação. Olha como é que está. Olha, nós estamos vivendo um momento de homem pega a tua esposa, leva para lugar para que a mulher venha ter contato com outro homem, ele vai assistir, a mulher vai assistir o homem ter contato com outra mulher. E cada vez que passa, olha aqui que nós encontramos. Mulheres que, nós já falamos sobre isso, que tem um corpo bonito, de repente não concorda com a parte traseira, quer aumentar. De repente não concorda com o seio, quer aumentar. O meu nariz está chato. Você vê? Não tem paz, não tem paz. Olhamos para a televisão briga por audiência. Mostra mulher pelada, mulher nua, mostra mulher que trai, homem que trai. Audiência, o mundo, você pensa que o mundo é bom, mentira, é um querendo comer o outro. Um faz de tudo para que o outro se dá mal, faz de tudo. Ninguém quer ver o outro bem, eles vivem e não está bem, não combina. Por isso que é bem mais prático ser evangélico do que ser mudando. As pessoas pensam, não, ser cristão é difícil, não é não. Ser cristão é fácil. Você tem resposta de Deus, você tem consolador, você tem salvação. Você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo fala, não. O Espírito Santo, para. Tudo que você vai fazer, o Espírito Santo chega, ele vai colocar uma situação. Só que aí exige o quê? Fidelidade, ministério. Fidelidade e ministério. E chamar. Deus, Ele chama. Quando você chama alguém, se alguém não responde, você não fala mais nada. Você chama, chamou, e a pessoa não responde, você fala, eu chamei, mas você, quando você chama, fulano, oi, faça a mão um pouquinho, faz isso para mim. A pessoa te ouviu e veio, você mandou fazer alguma coisa. Às vezes você faz alguma coisa que alguém te manda, mas você não sabe como é que a pessoa vai te agradecer. Você não sabe o que vem atrás daquilo que você fez. É igualzinho Deus. Deus, Ele chama, e quando você ouve, Senhor, Ele chama, manda fazer alguma coisa, mas Ele não fala para você, assim que você fazer isso para mim, vai ter fim, não. Você fez isso para mim, esse é o começo de você começar a fazer alguma coisa para mim, esse é o começo. Porque enquanto estiver na terra, nós não temos mais visão terrena. Na terra, você veja bem, o time joga bola,
hoje nós ganhamos esse jogo e nós estamos muito felizes, saímos daqui com a vitória. Resolveu aquele problema. Semana que vem tem outro problema. Ó, nós perdemos. Poxa, eu estava vendo ontem na televisão a mulher falando, é porque eu estava meio triste. Irmão, existe metade de tristeza? É porque hoje eu estou meio triste, mas existe metade de tristeza? Não, eu estou meio triste. Eu disse, mas como uma pessoa pode estar meio triste? E agora que a pessoa estiver triste inteira, então, como é que é isso? Me explica para mim. Essa tristeza tem um quarto, 2 quartos, 3 quartos. Hoje eu estou meio triste. Você está meio triste? Puxa vida, ainda está faltando a metade. Você está, então você está bem. Não tem, não. Ou é triste, ou não tem meio triste. Ou é triste inteiro. Então a gente tem coisa que a gente ouve, que depois a gente vai fazer. Por isso que as pessoas inteligentes, as pessoas que cultas, você vai conversar com ele, você vai no psicólogo, o que você fala, ele já, opa, é uma boa pessoa que tem a mente atraçada, pelo que a gente fala. É igualzinho carta de motorista, você vai tirar a carta de motorista, o psicólogo, a psicóloga já entra rindo, para ver como é a pessoa, ela brinca com a pessoa, estimula a pessoa, e daqui a pouquinho ela entra num negócio a sério, para ver se a pessoa tem comprometimento com aquilo que é sério ou se a pessoa leva tudo na brincadeira. A mente, o psicólogo trabalha a mente para ver se a gente é louco. Por isso que Satanás é o psicólogo de depressão de gente louca. Satanás é o psicólogo. Ele põe um veneno e a pessoa aí ele aumenta a dose. E a pessoa vai perdendo a mente, porque não tem luz. A mente de Cristo não está nele. Nós aprendemos isso em 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre 1 Coríntios, capítulo 2, a mente de Cristo. A pessoa que não tem a mente de Cristo, a pessoa vai ficando louco. Por que vai ficando louco? E outra coisa também, que essa semana eu estava estudando, estava vendo, como que uma pessoa pode fazer parte da igreja se a pessoa não está no corpo? Fala para mim, como que você pode ter o teu braço no corpo, se ele não faz parte do teu corpo? Fala, como que você pode ter? Porque você tem uma mente, a tua mente trouxe o teu corpo. Agora a pessoa, eu estou na igreja. Mas como é que pode estar na igreja se está fora do corpo? Porque o mundo não tem formação, o mundo não tem corpo, o mundo é cada um para si, o mundo é a visão, mas na igreja não, na igreja é uma visão só, a mente de Cristo. Por isso que para ser evangélico é mais fácil que ser mundano, porque pessoas do mundo não tem corpo, cada um faz o que quer, escolhe o que quer do jeito que está. Olha quantos casamentos do mundo estão destruídos. O marido olha para a mulher, não quero mais. A mulher olha para o marido, não quero mais. Por quê? Não precisa ter compromisso. Não precisa ter compromisso, não tem aliança. E a gente, quando a gente estudamos esse texto aqui de Colossenses, capítulo 3, olha aqui no versículo 5. Pode ver sua apostila aí. Colossenses capítulo 3, no versículo 5. Olha o que está escrito em cima. Os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Olha aí. Colossenses capítulo 3, o que fala? Olha aí, fazer pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, é a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lembra que eu falei? Fidelidade. Toda pessoa que desobedece é pessoa que não tem fidelidade. Pessoas que não têm fidelidade. Olha o que mais que ele fala. Ora, nessas mesmas coisas andaste, vós também em outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojado do que for, aquele louvor da Fernanda Brum, despojo. Agora, porém, despojai vós igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. No mundo pode mentir.
No mundo não pode mentir, a mulher trai. Não, bem, eu estava em tal lugar. No mundo pode mentir. Uma vez que vós tirasse do velho homem com seus feitos, e vós revestiste, o que está escrito aí? Versículo 10. Revestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Está vendo? Por que é mais fácil? Porque quando você está na comunhão de Deus, tudo que você tem é Deus que cria. Você tem prosperidade, é Deus que cria. Está vindo mal contra você, Deus cria uma situação, Deus te dá o livramento, Deus cria um caminho que você não vai ser atingido. Tudo Deus cria na hora. Deus cria. Agora quem está no mundo, a pessoa mesmo que cria. Pessoa que, olha, irmãos, olha a maldade das pessoas. Tem pessoas que trabalham 40, 60 anos, quando a pessoa vai se aposentar, quando ele vai pegar o dinheiro, as pessoas matam. As pessoas roubam. É a visão do mundo. Nós olhamos para uma pessoa que não conhece Deus, você está pensando que essa pessoa está bem? Essas pessoas não estão bem. Somente a Bíblia fala que o Senhor não leva em tempo a ignorância do ser humano. Imagina para aquele que conhece. A Bíblia disse no livro de Pedro que todo aquele que conhece e volta para trás é a mesma coisa de vomitar e depois comer o vomito. Imagina aqueles que é batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, chega na casa do Senhor, conhece e volta para trás. Olha a vida dessas pessoas. Você acha que está bem? Tudo aquilo que Deus criou, foi tirado. O diabo tirou tudo e implantou novas filosofias. Aí vem, olha para você ver as pessoas que estão fora da igreja, o que a pessoa cria. Olha só o mundo que a pessoa pertence. Por isso que a gente está falando, é mais fácil ser cristão do que ser uma pessoa do mundo. Nunca pense que ser cristão é uma luta. É a coisa melhor é ser cristão. Você tem livramento de tudo. De tudo você tem. Mas no mundo não tem. No mundo é tão assim. O ladrão rouba junto, depois mata o amigo que roubou junto. No mundo a pessoa faz festa em casa, o amigo vai, fica com a mulher do amigo. Como pode? Para você ver as coisas terrenas. Por isso que nós estudamos esse livro de Colossenses capítulo 3. As coisas terrenas, o que o mundo oferece. E a gente não precisa, irmão, fazer aquela força para fazer a vontade de Deus. É só ser. Não podemos ser religiosos. Não podemos ser burros. Mas tem que ter sabedoria de cima. Temos que ser malhados. A Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz. Não podemos fazer comunhão, não podemos fazer aliança com trevas. Não podemos. Se eu e você fazer aliança com as trevas, meu Deus do céu, a Bíblia diz que a casa dividida sempre si, a casa dividida não subsiste. Isso quer dizer, uma mente dividida não subsiste. Isso estava a respeito de Sansão. Quando puseram a arca do Senhor, lá tinha um Deus chamado Dagon. E a arca foi para aquela sala, o templo de Dagon. A arca do Senhor foi para lá. A Bíblia relata que na noite Dagon caiu com a cara no chão, a estátua caiu. Não pode ficar dois Deus em uma casa. Isso quer dizer, eu e você, dentro de mim, você não pode ficar dois Deus. Aí fica dividido. Aí Deus não puxa, Deus chama, e o diabo puxa. Porque o diabo já puxa e mostra. Por isso que as pessoas têm facilidade de envolver as coisas do mundo. O mundo já mostra, toma, já te dá. Deus não, Deus é conquistar. Porque tudo conquistado você sabe quanto custa, você sabe o preço. E quando você conquista, você pode falar para uma pessoa, meu irmão, quando eu comecei assim, eu passei por essa experiência que você está vivendo. Eu orei a Deus, eu busquei a Deus. Deus me fez um projeto, eu consegui isso aqui, Deus. Olha, foi uma luta, mas eu venci a luta. E quem não conquista? Você vai falar o que para a pessoa? Você vai falar o quê? Ah não, sabe, eu estava assim, eu vi uma pessoa e eu peguei para mim. Ah não, eu dei um chapéu na pessoa, eu enrolei e fiquei. Sabe?
sabe, eu fiz. E aí, quando você conquista, você tem prazer de falar. E quando você tem prazer de falar, porque você está pregando o Evangelho. E Deus lá de cima está te aplaudindo, não. Foi provado, passou por situação, mas está carregando o meu nome. Está falando de mim, que conquistou através de mim. Está falando através daquilo que eu criei nele. E quando? E o que aconteceu com Eva no jardim do Éden? Conquistou a fruta, mas o diabo criou aquilo nela. Olha, Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Aí vem Adão. O que foi que você fizer? Toma, comeu também. Aí Deus perguntou: Adão, onde tu está? A mulher que o Senhor me deu me fez comer. O diabo formou aquilo na mente de Eva e Eva formou em Adão. Aí sabe o que aconteceu com Deus? Deus tirou os dois do paraíso. Qualquer um de nós está aqui, ó, pode sair do paraíso. Qualquer um de nós sai do paraíso. Qualquer um de nós sai do paraíso. Vai viver a força. Não vai viver mais pelo Espírito. Vai viver a força. É a pior coisa que tem. Pessoas que brigam, vivem pela força, irmão. A pessoa sabe, a força, não tem paz. A pessoa conquista 100, ele atropela a pessoa, ele quebra tudo, ele faz qualquer coisa, ele faz de tudo para conquistar, ele briga, ele discute, é tudo no sangue, tudo é sanguinário, ele mata para ter. Não conquista mais nada no Espírito. O Espírito é brando. Gálatas 5:22. Longanimidade, benignidade, mansidão, gozo, paz, temperança, fé, bondade, alegria. A pessoa conquista, tudo aquilo é conquistado. E a pessoa carnal não conquista. A pessoa carnal ele toma. Pois o ladrão ele não conquista, ele rouba para ter. Por isso que o mundo carnal, hoje a gente vê pessoas carnal. As pessoas carnal não estão satisfeitas com nada. Cada dia a pessoa quer mais. Todo dia a pessoa quer mais, quer mais, quer mais. O espiritual não, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou passando por essa situação, eu estou assim, mas eu sei que o Senhor vai suprir a necessidade. E a pessoa espiritual tem fidelidade com Deus. Mas lembra que eu sempre falo na igreja? Amanhã é o segundo dia da campanha, amanhã é o mês de fevereiro. Mas você veja bem, fidelidade com Deus, fidelidade com Deus é todos os cultos, não é um culto só. Fidelidade com Deus. Aí, hoje a pessoa perdeu um estudo desse, um ensinamento desse, do que é coisa carnal, do que é coisas terrenas, do que é o mundo espiritual, do que é o mundo que não trabalha com o Espírito Santo, do que é o mundo que trabalha com desejos. Como que essa pessoa vai crescer? A pessoa não tem fidelidade, não tem raiz. Quando você tem raiz, você vai dar frutos. Porque sem raiz ninguém cresce na igreja. Se não tiver raiz, não vai crescer. Sem raiz não cresce. E sem raiz não dá fruto. E quando cresce, dá fruto, é um fruto amargo. Tem pessoas na igreja que ele está na igreja há quanto tempo, mas ele é amargo. É uma pessoa que não tem. A raiz não é boa. A raiz é ruim. A raiz é ruim. A raiz da pessoa é muito ruim. Vê para mim aí, Salmo capítulo 1 para você ver. Salmo capítulo 1, por que uma pessoa é ruim? Por que uma pessoa é ruim? A raiz. Por que a pessoa na igreja é uma pessoa ruim? Pessoas encrenqueiras. Salmo capítulo 1. Vê do versículo 3 até o último para mim. Salmo capítulo 1. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Irmão, aí, e aí? E aí, o que nós vamos fazer agora? Está aí. O caminho do ímpio está perecendo todo dia, não estão enxergando. Está perecendo, cada dia está ficando. Você viu o que diz?
serão uma árvore plantada junto ao ribeiro. A raiz vai ter água todo dia, vai ter água, vai dar frutos. Não vai dar fruto. Se tiver firmado em Jesus, pode ter certeza que dá fruto. Esse capítulo 3 de Colossenses, de Colossenses, eu estudei por 2 meses. Eu estava fazendo meditação. Este é o 7º livro do 7º ano que a igreja vive. Pelos calendários, pelo tudo que fala, o 7º é descanso. De todos os livros da Bíblia que a igreja, a palavra do tempo, já viveu, de todos os livros que já trabalhamos Ageu, Abacuque, trabalhamos Ruth, nós trabalhamos Mateus, nós trabalhamos Gálatas, depois nós trabalhamos Filipenses, nós fizemos campanha em cima de Efésios 3:20, trabalhamos também o livro de Neemias. De todos esses que nós pegamos, este livro de Colossenses, se todos que estão na igreja prestar atenção, vai ter uma prosperidade tão grande na vida, vai ter uma prosperidade tão grande na vida, tanto faz material e espiritual, porque é muito rico, é o livro, olha, porque a gente já fez apostila para você entender já onde está lendo. Eu estava analisando assim, a gente vendo, esse livro de Colossenses é um dos livros que o Senhor colocou no coração da igreja. Olha, é o ano mais próspero da igreja, pode ter certeza. Não, pode ter certeza, é o ano mais próspero da igreja, pode ter certeza. É um ano, eu estava, hoje eu mandei tirar mais 15 cópias da apostila, tirei mais 15, porque pessoas vão começar a interessar por essa apostila, por causa do livro que a gente está vivendo. Pessoas vão começar a interessar, pessoas vão começar a te perguntar: nossa, mas que livro que vocês estão trabalhando esse ano? Não, mas está trabalhando no Colossenses. Ah, é? Hora que a pessoa estudar Colossenses, mas e aí, não, mas tem apostila. Você vai ver só. Pessoas entrar por essa porta só por causa dessa apostila de Colossenses. Pessoas vão entrar por causa, sabe, porque chegou o momento. Todo mundo já assistiu aquele filme, O Ponto de Decisão, não assistiu? É o momento da decisão. Ou a pessoa fica no mundo, ou a pessoa fica com o mundo, ou a pessoa fica com Deus. Sabe quando chega numa situação que a pessoa chega em frente a uma parede, que a pessoa sabe: não, eu só vou conseguir passar a parede se eu estiver com Deus. Se a pessoa vai chegar num ponto, se eu voltar para trás, o inferno me abraça. A única situação é eu ficar colado aqui na parede. Daqui Deus vai fazer um milagre. Tem por onde correr? Não tem por onde correr. Hoje nós estamos no 4º dia do jejum. Não tem por onde correr. A gente às vezes começa a olhar a situação, começa a prever. Olha só como está a vida das pessoas que estão fora da igreja. Olha a vida das pessoas. Olha a situação que as pessoas, o rumo que as pessoas tomam. Olha as escolhas que as pessoas fazem. Mas se tiver a direção de Deus. E outra, eu estava meditando. Olha para você ver que a gente estuda tanto, que a gente às vezes tem muita coisa que a gente já decora. Olha o capítulo 2 para nós encerrar, para nós orar. Olha o capítulo 2 para você ver. Olha o versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Olha aí. Advertência contra os falsos
ensino a divindade de Cristo e sua obra redentora. Olha aí. Cuidado que ninguém vos venha a enrolar com sua filosofia e vãs subtileza, conforme a tradição, olha aí, do homem, conforme o rendimento de pessoa que é rendimento do mundo, não segundo Cristo. Rendimento do mundo é pessoas que você vive a vontade dele, aquilo que você vive a vontade dele. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade, também nele está, olha aí, aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vós deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, a tudo aquilo que foi feito, e tendo cancelado o escrito de vida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicado, removeu inteiramente, escravando na cruz, e despojando os principados e a potestade, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando ele na cruz. Não tem como. Parece que eu não sei se eu estudei tanto, parece que está tão simples. Tão simples. É um dos livros mais práticos que a gente pegou assim para estudar. Olha, gente, não tem coisa melhor do que estar na direção de Deus, não tem problema. Eu aprendi uma coisa. Eu quero ganhar R$10 por dia na direção de Deus, mas não quero ganhar 150, 200 fora da direção. Se for possível, eu ganho R$5 por dia. R$5 por dia na direção de Deus. Mas eu não quero ganhar 500 por dia fora da direção, porque eu sei o que Deus é capaz de fazer. Às vezes é melhor quantas pessoas que trocou de emprego, mudou de emprego para ganhar mais, desprezou o emprego do salário mínimo, mas estava no salário mínimo, mas está debaixo da direção de Deus. Ganhar bem, ter um emprego bom, não é pecado, mas desde quando Deus seja a prioridade. E Deus é prioridade quando a gente aceita a vontade dele. Quando Deus prepara, não é a gente que arruma, quando Deus prepara. Mas quando Deus não prepara, você pensa que vai de bem, você está indo de mal a pior. Ninguém fica pobre da noite para o dia. Mentira! Ninguém perde tudo da noite para o dia, vai perdendo um pouquinho, sabe? Cada volta que der, ele perde um passo. Quando vê que está sem nada. Ninguém fica doente da noite para o dia. Quando a pessoa vem ficar doente, ele já está com sintomas, mas ele não cuidou. É igualzinho faculdade. Ninguém entra na escola hoje para a faculdade. Tem que se preparar para a faculdade. Então a gente é escolha. As escolhas, todas as escolhas têm consequência. Mas é melhor ter consequência com Deus do que ter consequência fora da direção de Deus. Com Deus tem consequência. Você ora, você busca, Deus faz alguma coisa. E Deus faz, e sabe qual é a importância de Deus? Que a Bíblia fala em Efésios 3:20, que Deus faz além daquilo que a gente pede e além daquilo que a gente pensa, faz além do que pede e pensa. Eu estava analisando, às vezes a gente perde alguma coisa, o inimigo leva alguma coisa da gente, o inimigo leva, e de repente a fidelidade e restituição, Deus não restitui. Te levou uma coisa, Deus sempre te mandar de volta, Ele não manda do jeito que deu. Ele te manda 5, 10 vezes melhor do que aquilo.
Mas só que você tem que ter entendimento. Não, peraí, eu perdi isso aqui, ó. Olha só o que Deus preparou para mim. O tempo de Deus. Porque a gente, às vezes, olhando para a Bíblia, buscar as coisas de Deus, a gente quer as coisas na hora da gente, do jeito da gente, na visão da gente, naquilo que é bom para a gente. É o Colossenses que nós estudamos. Não espera nas coisas do Senhor. Saul queria do jeito dele, Davi queria do jeito dele, Judas foi escolhido a dedo, Judas foi chamado. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Judas, em Mateus capítulo 10, Judas tinha a mesma unção dos 11, expulsava demônios. No dia da Santa Ceia, não teve aliança com Deus. O dinheiro subiu para a cabeça. O dinheiro vendeu Jesus por 30 moedas. O dinheiro subiu para a cabeça. Sobe, dinheiro sobe a cabeça, a pessoa perde a visão do dinheiro. Salomão tinha tanta coisa que virou a cabeça. Não respeitou o chamado. Se você pega a vida de José, foi para o Egito. Os irmãos não aceitavam José, a visão de José. As pessoas não aceitam. Porque toda pessoa que tem visão de Deus, às vezes é considerado como louco, sonhador. Mas por que só ele que vê assim? Por que só ele que enxerga assim? Os irmãos de José jogaram na cova e venderam. Mas José tinha uma visão para o futuro. Deus estava preparando José para a família, para o futuro. A família não enxergou. Foi vendido. Foi preso, caluniado, sem fazer nada. Mas ele aceitou todos os propósitos de Deus. Chegou a ser governo do Egito. O Egito é grande. Egito é as pessoas que estão no mundo. Olha o tamanho do mundo. Olha só o tamanho do mundo. Imagina você ser governo desse mundo. Ser governo ali, onde estava Faraó, ele foi governador do Egito. Imagina, do Egito. O Egito é o mundo. Imagina uma pessoa, assim, você ser governador daqui, São Paulo, Minas, todo lugar, país, Estados Unidos, todo mundo sabia que você é o governador. José foi. E tudo do Egito tinha que passar pela mão de José. Tudo tinha que passar. Deus honrou, e Deus honra. Eu aprendi uma coisa com Deus. Deus honra. Só que também tem luta, tem sofrimento, mas Deus honra. Vale a pena. Eu sempre ministro para a igreja. Vale a pena perder 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração. Eu quero agradecer muito a Deus por esses tempos que eu tenho ganhado na minha vida de oração.